Oi, galerinha! Gente, vamos lá, pessoal, mais uma aula não presencial, não é isso? Hoje nós vamos continuar falando sobre a unidade as aulas passadas, continuando, né? Que nós falamos sobre graus, que era 90 graus, 60, 180, né? E hoje nós vamos falar sobre razão e proporção e teorema de Tales. Para vocês resolverem o teorema de Tales, tem que entender a proporção e a razão. Se vocês não entenderem sobre proporção e razão, não tem como resolver teorema de Tales, certo? Então, aí eu vou começar aqui com razão e proporção. Gente, deixa eu dar um aviso a vocês. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de atenção na aula, não fosse logo direto para a atividade, porque vocês sabem que mandar as atividades todos os dias, não tem na hora certa, sabe que é avaliativa, nós precisamos avaliar vocês através da atividade. Então, tenha compromisso e manda as atividades, por favor. Principalmente os que não mandaram até hoje, né? Vamos ver se esforçam para mandar esses dias. Razão e proporção. O que é uma razão? Razão é uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Como assim? Razão é duas frações, uma igualando a outra. Então, isso se chama razão. Proporção é o quê? É determinada pela igualdade entre duas razões. Ou ainda, quando duas razões possuem o mesmo resultado. Quando tem duas frações e que vocês dividem uma pela outra, e elas dão o mesmo resultado. Então, isso é uma proporção. Então, para resolver, eu coloquei esse exemplo de dois retângulos. Então, dados os retângulos A, B, C e D, que é esse aqui, e o de E, F, G, H. São dois retângulos com centímetros diferentes, tá vendo? O BC é 5 centímetros e o DC 10 centímetros. Já o outro retângulo, FG, é 4 centímetros e o HG, 8 centímetros. Então, para vocês identificarem como é que faz uma razão e uma proporção, o que é que vocês vão fazer? Gente, ó, desculpa se tiverem essa zoada aí dessa reforma que é na casa da vizinha, viu? Qualquer coisa me perdoa por isso aí. Olha, então aqui, ó, se eu tenho A e B, B e C, não é isso? Eu tenho o valor de A e B. Tem o valor de A e B? Tem, porque o mesmo valor de DC é o mesmo desse, porque ele tem o mesmo comprimento. Então, o AB vai ser 10 e o BC vai ser 5, certo? Porque o BC e o AD é o mesmo centímetro, porque eles são iguais. Então, 10 dividido por 5, 2. Então, eu já achei uma proporção, um resultado para essa razão. Se eu pegar EF, que é o mesmo jeito de HG, eu vou pegar quem? 8 centímetros, viu? Então, 8 centímetros vai dividir por 4, que é FG. Certo, gente? Então, o mesmo comprimento que está aqui é desse. O mesmo comprimento, né, é desse. Então, eles são iguais, mas eu coloquei só em um lado. Então, 8 dividido por 4, 2. Então, o que é que vocês percebem? Que esse retângulo que eu dividi, ele está tendo o mesmo resultado. Então, se ele tem o mesmo resultado, ele é uma proporção.
Se ele tem duas grandezas, ou duas razões, duas divisões, e dá o mesmo resultado, ele é uma proporção. E a razão, o que é uma razão? É isso aqui, ó. Essas duas grandezas, 10 sobre 5 e 8 sobre 4. Então, isso se chama razão. Razão é uma divisão. Vamos para outro exemplo dentro desse aqui mesmo. O BC dividido por AB. Qual é o valor de AB? Não é 10? Então, vai ficar 5 dividido por 10. 5 dividido por 10, todo mundo sabe que não pode dividir. Então, vai dar um número decimal, que é 0,5. No outro retângulo, nós vamos pegar EF, porque a gente sabe que o EF é a mesma resposta de HG, que é 8 centímetros, dividido por 4. Então, vai ficar 4 dividido por 8. Ele só trocou de lugar, mas os valores são iguais. Observe que quando vocês dividem as razões, eles dão iguais as proporções. Certo, gente? Então, isso se chama razão e proporção. Agora, nós vamos entrar em teorema de Tales. O que é um teorema de Tales? Lembra que a gente aprendeu muito falando sobre regra de 3, grandeza diretamente proporcional, inversamente, não foi isso? Então, se a gente aprendeu as regras de 3, aplica no teorema de Pitágoras. Ou teorema de Tales, desculpa. Então, teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria acerca do conceito entre retas paralelas e concorrentes. Eu expliquei isso a vocês. Nas aulas passadas eu expliquei que paralelas são assim e concorrentes é que ultrapassa entre eles, não é isso? Então, isso aqui, ele se chama teorema de Tales. Quem é a proporção? Quem é a razão? Por isso que eu expliquei a razão e a proporção anteriormente. A razão é quando vocês formam frações, ó. 15 sobre 5, 20 sobre x, não é isso? Então, aí é uma razão. A gente vai pegar as razões e fazer regra de 3. Por que eu estou pegando 15 sobre 5? Porque ele quer essa paralela, que é a paralela S, com a paralela T, certo? Ele quer esses dois valores. Então, vai ser 15 sobre 5, 20 sobre x. E vai fazer a regrinha de 3 que você sempre fez, que é como, gente? Vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou apagar para explicar a vocês. Olha, regra de 3 é quando a gente pega o meio, né? E faz um xzinho. 15 vezes x, 15x. 20 vezes 5, 100, né? Isola o x, porque você tem que isolar, tem que encontrar o valor de x que ele quer, que é esse aqui. 100 dividido por 15. Por que dividido por 15? Porque ele está multiplicando e passa dividindo. Então, x é igual a 6,6. Ele é um número decimais. Certo, gente? Então, por isso que vocês aprenderam primeiro razão. Porque isso aqui é uma razão com a outra. Vamos para outro exemplo. Aqui são duas posições de teorema de Tales, mas existem várias, certo? Mas é a mesma forma que vocês fazem. Aqui, ó, existem 3 paralelas e concorrentes, mas ele só quer a S e a T. Então, vocês vão pegar 4x mais 1 dividido por x sobre 2. Tá vendo aqui? 16 sobre 18. E vai fazer o mesmo jeito que eu fiz aqui. Vai multiplicar. Então, olha, 4x vezes 18, tá vendo? E 16 vezes x mais 2. O que foi que eles fizeram aqui? Distribuíram. Distribuir é multiplicar o que está fora com tudo que está dentro do parênteses. 18 vezes 4, 72. 18 vezes 1, 18. Então, isso é distribuir. 16 vezes x, 16x. 16 vezes 2,
32. Então, isso aqui já está distribuído, certo? Agora é só vocês agruparem, pegar os que são iguais, o que tem xizinho. Então, eu peguei o 72, por que menos 16? Porque ele está no segundo membro. Se ele está no segundo membro, passa para cá, no primeiro membro, negativo, certo? O 32 continua e o 18 que está positivo passa para lá, negativo. É por isso que ele ficou dessa forma. Como eles estão iguais, 72 menos 16 está com as duas incógnitas, é só vocês diminuírem. 72 menos 16, 56x. 32 menos 18, 14, né? Então, isola o x e divide 14 por 56. Por quê? Porque você vai ficar número decimal, porque você está dividindo um número menor para um número maior, tá, gente? Então, aqui é a aula de hoje, a aula sobre razão e proporção e teorema de Tales. Eu gostaria que vocês assistissem até o fim. Não vão direto para a atividade, porque não tem como vocês aprenderem a resolver a atividade sem assistir a videoaula. E lembre que nós estamos aqui, um distante ao outro, com videoaulas, porque não tem como nós nos aproximarmos, porque por causa da pandemia. Nem a gente tem culpa, nem a escola tem culpa, não é isso? Então, vocês que precisam se esforçar para estudar, fazer as atividades tudo certinho e mandar para mim, tá bom? Lembrem de mandar na data certa, gente. Tem gente que tá mandando da terça, sábado. Não quero. Não é assim. Se a aula é terça, manda quarta. Se a aula é quinta, manda sexta. Não tem nada de mandar sábado e domingo das atividades anteriores, que eu não recebo mais, certo? Tenha compromisso com as atividades e façam as atividades certinhas. Lembre que vocês não estão fazendo à toa, não. São avaliativas, tá bom? Essa agora vai ser para a terceira unidade. Preste atenção no que eu estou falando, tá bom? Cheiro, até a próxima aula.